Vamos falar muito sobre Nacional Atlético Clube, o Nacional que está aí na sua preparação para o Campeonato Mineiro do Módulo 2, mas não só isso. Hoje vamos falar também sobre o Campeonato Carioca, que começou nesse fim de semana, o Módulo 1 do Campeonato Mineiro, que vai começar nessa terça-feira, enfim, isso e muito mais a partir de agora no Esporte Atividade, que vai ter como convidados hoje o Albano Pedrosa, analista de desempenho do Nacional, e o Eduardo Diniz, que é o preparador físico do NAC. Além disso, teremos aí os nossos comentaristas, Zacarias Fernandes, e a volta do Fábio Braga, o nosso companheiro Fábio Braga, hoje participando conosco novamente. Então, como toda semana, sem mais delongas, vamos começar cumprimentando o nosso comentarista Zacarias Fernandes. Muito boa noite, Zaca. Olá, Silvério, um abraço a você, ao pessoal de casa, nosso agradecimento sempre por nos assistir, aos nossos convidados, sejam muito bem-vindos aqui no meio de nós, e o nosso mister aqui, nos dando o prazer mais uma vez da sua presença, que é sempre muito bem-vinda aqui no meio de nós. E as pessoas que nos assistem também, uma boa noite e um bom começo de semana para todo mundo. Que moral que o Zaca te deu, hein, Fábio? Depois eu quero saber quanto que rolou nisso aí para ele te dar essa moral toda. Boa noite, Fábio. Boa noite, Silvério, Zacarias, Albano, Eduardo. Forte abraço a todos, obrigado aí. Eu voltei, né? E de vez em quando para ficar, né? Porque essa história de novos ares e a mesma esperança tem vários significados diferentes. E um deles realmente é na área do trabalho, novos ares acontecendo, a esperança de que tudo possa correr muito bem e que esse ano também seja um ano de muitas realizações. É a primeira vez que eu falo aqui pela atividade para desejar, então, a todo mundo um feliz ano novo, né? Que Deus dê um pouquinho lá puxa a orelha lá de São Pedro para ver se para de chover em Belo Horizonte, Contagem, que estão lá passando muito aperto nesse momento, né? E que o Nacional, através dessa galera bacana que hoje está compondo a comissão técnica do NAC, capitaneada pelo Jean, mas com as presenças ilustres aqui conosco, possa fazer o que todos nós esperamos que ele faça, que é chegar na primeira divisão do Campeonato Mineiro. Vamos fazer gracinha, falar bobagem, mas vamos falar sério também, porque afinal de contas, o Silvério já chega para os convidados aqui antes do programa e fala, não leva o Fábio a sério, né? Fica difícil assim, Eu já preparo. O cara corta meu áudio lá na rádio. Viu, Serginho? Ficou sabendo dessa, produção? Cortou meu áudio na rádio, depois ficou lá, não fui ele não, fui eu, ele vai brigar comigo. Mas eu avisei que isso ia dar problema. Avisou. Eu falava, depois não vai dar para você se explicar com ele. Pena que a gente não transmite o intervalo, pra vocês verem o supapo que eu vou dar nele aqui. Muito bom ter o Fábio de volta conosco, como ele explicou, nem toda segunda ele vai poder estar aqui, está com muitas viagens, mas está também aqui conosco mais uma vez, é um prazer pra gente ter o Fábio aqui conosco. Todo seu. Todo nosso, é mesmo, e seu também um pouquinho, vai. E sobre o áudio lá da rádio foi sem querer, de verdade, foi falta de inteligência que eu tava lá, eu achei que eu tava fechando uma coisa e fechei o seu áudio, mas estava no finalzinho, não fez tanta falta assim não. Dessa vez passa. O Sérgio tá me complicando. Lógico. Então, nesse clima descontraído, a gente vai cumprimentar também os nossos convidados de hoje, eles que fazem parte da comissão técnica do Nacional para essa temporada 2020, o Albano Pedrosa e o Eduardo Diniz. O Eduardo que chama de Dudu, Então, vez ou outra eu vou falar Dudu, A formalidade manda falar Eduardo Diniz, mas a partir de agora, o Dudu que vai estar com a gente até o final do nosso programa, assim como o Albano. Um prazer recebê-los aqui, tá uma honra pra gente aqui no programa Esporte Atividade. Queria cumprimentá-los, desejando já boa noite para você, Dudu. Boa noite, Silvério, boa noite a todos, pessoal de casa. Para mim é uma satisfação, prazer muito grande estar aqui, principalmente para a gente falar da nossa preparação aí, visando o campeonato do Módulo 2. Tá certo, juntamente com o Eduardo está também o Albano Pedrosa, ele que é analista de desempenho do Nacional, que é uma função, digamos que nova, não exatamente nova, mas nessa temporada sim, há 2 anos o Nacional não tinha alguém voltado para análise de desempenho. O último foi o Luquinha, o Lucas Moreira, que hoje está no Tombense, que trabalhou em 2017, depois ele foi curtir novos ares, e o Albano Pedrosa estará conosco para falar também como que é essa função de analista no futebol. Albano, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo e boa noite. Eu agradeço, Silvério, o seu convite, o pessoal todo da Rede Atividade, e o Zacarias e o Fábio, E é um prazer muito grande estar fazendo parte da comissão do Nacional. Muriaé é uma cidade muito gostosa, nós estamos nos dando muito bem aqui, pessoal muito receptivo. E com certeza esse calor humano, com todos envolvidos, comissão técnica, jogadores, nós temos condição de levar o Nacional onde ele merece, que é a primeira divisão.
Tá ótimo, né? Então eles estarão conosco aqui até o final do nosso programa. Deixa eu já liberar para você que quiser participar conosco pelo WhatsApp e também pelo Facebook. Você manda o seu recado, né? A sua pergunta para os nossos convidados ou para os nossos comentaristas. Participe conosco, deseja pra gente uma boa noite, um olá, o que seja. A gente vai anotar o seu recado, vai falar o seu nome e além disso vai anotar o seu nome para o sorteio no final do programa. Temos aí os nossos já tradicionais parceiros, o Lavador do Saulinho oferecendo aí uma ducha geral para o seu automóvel, o seu veículo, né? O seu carro ou a sua moto. Também temos um arrumadinho lá do Churrasquinho do Jacaré e ainda um cachorrão do Português. Portanto, se você quiser participar pelo WhatsApp, o telefone é o 32 do DDD 988596261. Se você quiser participar pelo Facebook, é ainda mais fácil. Pelo Face, o seu nome já está ali, manda um boa noite, um olá, que a gente vai anotar a sua participação, anotar o seu nome e fazer o sorteio no final do programa de hoje. Então, concorrendo, relembrando aí, uma ducha geral do Lavador do Saulinho, temos também um arrumadinho do Churrasquinho do Jacaré e ainda um cachorrão do Português. 32 do DDD para você participar pelo WhatsApp, 32 do DDD 988596261. Pelo Facebook é só mandar um boa noite, um olá. Mas se quiser mandar o seu recado, melhor ainda para ajudar a gente a construir o programa Esporte e Atividade de hoje, Fábio. Lembrando que é um churrasquinho do Jacaré e não um churrasquinho de Jacaré, tá? Não confunda, tá? Mandar um abraço aqui pro Bala de Prata, pra Lucila Ambrósio, pro Carlos Magno, Ailton Vieira de Avaré, São Paulo. E pedir a você, vai curtindo e compartilhando aí, porque a audiência tá subindo. Vamos lá, simbora. Show de bola. Então, um abraço reforçados aí, né, que o Fábio já falou. Ayrton tá lá em Avaré, sempre acompanhando o nosso programa. Mandar um abraço pro Silvio, né, o Silvio Moura, lá em São Paulo, na capital. Ele que é torcedor do São Paulo, esteve recentemente aqui conosco no programa. Também, como toda semana, também participando conosco. Um abraço aí pro Carlinho, né, o Carlos Magno, mandando um salve aí para todos. Ele que é torcedor nacionalino, né? E na hora que for falar do Tombense, a gente vai bloquear o Carlinhos. O Carlinhos ele gosta muito do Nacional. Não tanto assim do Tombense, mas daqui a pouco ele já falar também do reprimida. Paixão reprimida pura. Vai falar do Campeonato Mineiro também do Módulo 1, que começa amanhã, terça-feira. Lembrando, deixa eu cumprimentar, né? Já falei do pessoal do Facebook, o pessoal que está acompanhando pelo site. A gente também está ao vivo pelo Twitter, tá? Nessa segunda-feira à noite, o pessoal que está acompanhando pelo Twitter, o Flávio, que sempre acompanha aí, né, por essa plataforma. E a você também que está acompanhando a nossa reprise no seu almoço de terça-feira, você que está acompanhando no YouTube, né? O YouTube não tem data, né? Tá lá sempre disponível para você. Muito obrigado pela sua audiência. Estaremos aqui até mais ou menos umas 9 horas. Senão o Serginho puxa minha orelha se eu passar muito, né, Zaca? Mais ou menos 9 horas e também para liberar o Albano e o Dudu, que tiveram aí um longo dia de trabalho, né? 2 períodos de treinamento hoje. Antes de começar o nosso bate-papo com ele, vamos falar de Campeonato Carioca, Zacarias. O Carioca começou esse final de semana e dos times considerados grandes, apenas o Fluminense venceu 1-0 em cima da Cabo Friense. Só o Botafogo perdeu de 1-0 para o Volta Redonda, enquanto o Flamengo empatou com o Macaé e Vasco empatou com o Bangu, ambos por 0-0, Zacarias. Olha, Campeonato Carioca que não teve nenhuma surpresa, porque Botafogo e Flamengo escalaram praticamente time de base e o Vasco, que usou a sua equipe principal, mostrou que, como em todo começo de competição, ainda não está condicionado fisicamente para fazer grandes apresentações e até porque também não tem material humano excelente para fazer grandes apresentações. E o Fluminense, que foi o único vencedor dos grandes, venceu por um placar apertado, apenas 1-0, foi o único que fez 3 pontos na tabela de classificação e assim saiu, né, de certa forma na frente, mas é tudo ainda muito cedo para fazer uma análise mais consciente do que pode acontecer no Campeonato Carioca, porque essa primeira rodada não significa muito em termos práticos. E o que a gente pôde observar no resumo dessa primeira rodada é que, apesar do Botafogo ter perdido para o Volta Redonda, a chave do Botafogo, com apenas 1 ponto ganho para o líder, significa que o Botafogo não perdeu 3 pontos, o Botafogo ganhou 2, porque a diferença de 1 automaticamente pode ser tirada no futuro. Agora você vê como a matemática, que é uma ciência exata, às vezes traz algumas opções também diferentes, né? Porque num jogo de 3 pontos você perde 2 e ainda ganha 1. Resume aí, professor.
casaca deu uma volta tão grande. Resume aí, que, mister. já viu aquele meme lá, olhando lá no vidro, aquele monte de conta? Eu tô mais ou menos assim pra tentar entender. Não, o problema é o seguinte, Resume aí, a mister. rodada foi muito ruim. Então o que o Zacarias fez? Né? Ele foi pro computador e bateu lá o cheirador de Lero Lero. Decorou tudo. Né? Aí depois ele foi lá no regulamento da Florida's Cup, né? E trouxe para nós aqui numa brilhante aula, né? De nada a ver. Agora tem um detalhe, né? Tem um detalhe muito importante disso tudo aí que eu esqueci que eu ia falar. É verdade, é assim mesmo. Então, eu empolguei aqui de zoar, já sei o que é. Esse programa nós combinamos aqui, quero informar o nosso espectador, tá? Não vamos falar do Flamengo nesse programa, né? Por quê? O programa é na segunda. Então, os times que caíram terão vez. Vasco, Fluminense, Botafogo, Cruzeiro e Atlético. O Flamengo nunca caiu, então a gente não vai falar deles. Tá bom. Você falou isso com peso no coração, cruzeirense que é, já acostumou com a ideia. Não, também, é né? porque é o seguinte, eu já tô me zoando aqui, né? Antes que venha a palhaçada. O Thiago já mandou cortar seu microfone, tá? Ô, Thiago, vai chupar pirulito? E a gente tá tentando marcar aquele videogame lá que você gosta. Tô falando. Paixão, eu achei que era o Thiago Mica, é o Vardiero. Não, o Vardiero. É o Vardiero. Ô, Vardiero, a sua noiva fez aniversário, né? Parabéns pra ela, viu, meu querido palhaço? A gente tenta todo ano marcar um game lá, né? Lá com o pessoal lá De do novo, Nacional. Sérgio. Nunca dá certo. Aí o Fábio fica bravo, porque todo ano a gente fala que vai fazer, e aí fala, ficar falando de videogame, aí todo ano eu também gosto de colocar esse assunto pra frente, porque o Fábio não gosta. Falando então, encerrando sobre o Campeonato Carioca, né, resultados da rodada, olha, foram apenas 3 gols em 6 partidas, então a média é muito ruim. Madureira 1, Portuguesa 0, Macaé 0, Flamengo 0, Resende 0, Boa Vista 0, Volta Redonda 1, Botafogo 0, Vasco 0, Bangu 0, Cabofriense 0, Fluminense 1. A próxima rodada já começa nessa terça-feira, amanhã, às 4 horas da tarde, para Madureira e Botafogo, lá em Conselheiro Galvão. Bom que o tempo deu uma chuva aí, Essa porque chuva aí vai ajudar. se fosse aquele calor, né, lá em Madureira, Isaac. Lá em Conselheiro Galvão, o sol das 4 é o mesmo de meio-dia. É isso. Na quarta-feira tem às 4 horas da tarde Volta Redonda e Cabofriense em Volta Redonda. Também às 4 horas da tarde de quarta-feira, Macaé e Boa Vista lá em Bacaxá. No Maracanã, na quarta-feira, às 9 horas da noite, o clássico bastante esvaziado entre Vasco e Flamengo, os dois com times alternativos. Na quinta-feira, 4 horas, Resende e Bangu. E também na quinta-feira, só que às 8 horas da noite, Fluminense e Portuguesa, jogo que acontece no estádio do Maracanã. Fábio. É isso, velho. Desculpa. Não, Tá. pode ir, vai. Não, é só para complementar que a primeira rodada, futebol não perdoa nem a primeira rodada, né? E o Odair Helma já foi criticado pelos 3 volantes que ele jogou, né? É. Então, E ele explicou, né? Depois a gente vai falar até sobre isso. Ele explicou na entrevista coletiva, ele falou, olha, eu tive 7 treinos. Né? Em 7 treinos é difícil você fazer qualquer coisa, e fora o time muito desfalcado. Depois a gente vai falar um pouco, porque a gente vai ter, claro, uma preparação maior para o módulo 2, mas também não é tanto tempo assim, né? Exato, claro, é curto. 3 de janeiro para jogar já em 8 de fevereiro, sendo que, enfim, tem que dar folga. O Dudu vai explicar isso pra gente também, Fábio. Mas, ô, Silvério, esse Odair Helma é um brincalhão, né, rapaz? Quando ele foi pra lá, ele não sabia que o negócio era assim, não? Agora o Carlinho tem razão, né? Eu tenho que dar razão pro Carlinho. Ó, vou anotar. Nessa regra que eu acabei de estipular aqui pro programa, né? O Tombense também não pode ter espaço. Porque o Tombense também nunca caiu. Carlinho, É verdade. você me pegou agora, velho. É. Então nós vamos falar do Flamengo também, pronto. Porque do Tombense nós temos que falar, tá bom? E do Nacional a gente pode falar, que o Nacional nunca caiu. Claro. O Nacional Não. nunca caiu. Não sei Não, se o Nacional onde o Nacional estiver, estaremos juntos. E é uma verdade, o Nacional nunca caiu. O Nacional disputou lá a primeira divisão há muito tempo, foi lá a última vez em 1980, mas de 70 a 80 o Nacional esteve na elite e nunca caiu, ele se licenciou. Ele teve problemas financeiros naquela época e ele pediu para não disputar. E todas as vezes que ele retornou, ele não chegou a subir, né, de divisão. Então ele tentava retornar e depois parava, parava, até que em 2014, agora de maneira definitiva, a gente espera que seja realmente definitiva daqui para frente, em 2014 ele volta na terceira divisão, a segunda aqui de Minas, sobe para o módulo 2 e permanece. O Nacional nunca Sim. caiu. Né? Também um motivo de orgulho, mas a gente quer pelo menos ir para a primeira, porque nunca caiu, mas também esse módulo 2 está atravessado na nossa garganta. Para falar para onde o Nacional quer chegar, Fábio, vamos falar do Campeonato Mineiro do módulo 1, que começa amanhã, terça-feira, com as seguintes partidas. 8 horas da noite, lá no Independência,
Coimbra e o RT, o Coimbra que acabou eliminando o NAC em 2019, e também na terça-feira, só que às 9h30, lá em Uberlândia, tem Uberlândia contra o Galo. Na quarta-feira, 8 horas da noite, confronto aí da Zona da Mata, Tupinambás e Tombense em Juiz de Fora. Também na quarta-feira, só que às 8h30, tem América e Caldense no Independência. 9 horas da noite, Patrocinense e Vila Nova lá em Patrocínio. E às 9h30 também de quarta, Cruzeiro e Boa Esporte no Mineirão. Fábio, a gente vai falar daqui a pouco separadamente do Tombense, mas eu queria nesse primeiro momento, diante de tudo que tem acontecido com o Cruzeiro, porque sempre que começa Campeonato Mineiro, destacadamente, os favoritos são Cruzeiro e Atlético, isso ninguém nega. Diante de toda essa situação que o Cruzeiro vive, crise financeira, administrativa, em campo também, porque foi rebaixado, e todas essas mudanças que estão acontecendo, dá pra gente cravar um favoritismo do Atlético pro Mineiro desse ano, Fábio? Você acha que favoritismo é uma palavra muito forte pra gente falar? É muito forte. Veja só, a sua análise é muito boa. E eu não vou entrar no detalhe dela, porque seria repetitivo, eu concordo plenamente com você. Favoritismo esse ano, eu acho que está na mão do América. E vou explicar por quê. O América sofreu um trauma muito grande por ter deixado aos 40:10 do segundo tempo, né, aquela situação de não ir para a primeira divisão. E aí todo mundo fala que foi naquele jogo que ele perdeu a sua condição, mas não. O América perdeu pontos muito bobos, já depois que tinha se recuperado no campeonato dentro de casa. Então, mais um empatezinho daquele ali que não tivesse sido empate, o América estava na primeira divisão. E ele acabou o ano com um grupo fechado, que praticamente foi todo mantido, manteve o treinador, tem hoje uma estrutura fora de campo que inveja a Cruzeiro e a Atlético, não deve o tanto que os outros devem. Os caras são franco-atiradores porque eles não têm obrigação de ganhar o campeonato. O América é, entre aspas, apenas a terceira força do futebol mineiro. E por isso e por tudo mais, eu acho que se tiver que apontar um favorito nesse campeonato, é o América. Por que não o Atlético? O Atlético está organizando a casa também, fora de campo. Está colocando um pouco mais os pés no chão. Mas ele tem um histórico do ano passado muito pesado, né? Muitos jogadores que em todas as fichas deles foram apostadas que não deram certo. Está trazendo um treinador que fez um excepcional trabalho na Venezuela. Mas, poxa, na Venezuela, o futebol brasileiro é diferente. Existe o tempo de adaptação. Então eu não acho que o Atlético entre como favorito. O Cruzeiro, obviamente, não é favorito a coisa alguma esse ano. Nós não sabemos nem qual time vai entrar em campo na quarta-feira contra o Boa, né? É um grande clube, tem uma grande torcida, mas está completamente apático. Então é a chance dos clubes menores, clubes do interior, aparecerem um pouco mais. Coimbra e Tombense, né? Se Deus quiser, na minha torcida e também pela estrutura que tem, são os dois times do interior que podem realmente fazer uma diferença e, de algum certo ponto de vista, surpreender. Eu lamento o Coimbra jogando em Belo Horizonte, né? Porque os públicos vão ser pequenos e isso é muito ruim. Mas, mesmo assim, o Campeonato Mineiro tem o seu charme e lá pela terceira rodada, quarta rodada, já vai ter técnico caindo, já vai ter jogador saindo do time e um monte de coisa acontecendo, né? E aí a gente vai ver realmente quem tem mais garrafa vazia para vender. É isso. É só uma curiosidade, Fábio. Tem estádio em Contagem, onde o Coimbra é de Contagem, né? Tem um centro de treinamento. Tem algum estádio que poderia receber jogos lá? Não. Contagem não. Contagem não. Antigamente, né? Quando o ESAB, lembra do ESAB? Mas não é da minha época não, Fábio. Desculpa. Claro que não. Desculpa, não é da minha época. Pois é, mas a galera conhece. Inclusive, outro dia eu postei a camisa do ESAB, lá na camisa muito bonita. Jogava no campo do Itaú, que hoje não existe mais, mas era um estádio homologado pela federação naqueles tempos lá, anos 70, anos 80, né? Mas estádio apto ao que se exige de um estádio atualmente, não tem. Mas olha, se jogasse em Nova Serrana, ia fazer mais negócio em termos de torcida, né? E o que eu posso te dizer é o seguinte, o CT do Coimbra em Contagem é de primeiro mundo e existe um projeto lá para um estádio de 5.000 pessoas. Sim. Mas ainda não está em construção, né? Não saiu nem do projeto ainda. Beleza. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Pedro Eduardo, né? Que tá... e esse clássico que vamos ter no sábado, NAC e Operário. Ô Pedro, daqui a pouco a gente vai falar sobre o Nacional e tem esse jogo treino, né? Que vai acontecer no próximo sábado lá no Estádio Proletário, no Santa Terezinha.
Mandar um abraço também pro Carlinho, tá aqui participando, lembrando de um golzinho somente, né, que faltou pro NAC para subir do ano passado. E também o Carlinho lembrando que você falou um negócio de torcida aí, falando que o Coimbra não tem torcida. Realmente não tem, né? A média de público do Coimbra no módulo 2 era 12 pessoas, salvo engano, por jogo. Mas agora é módulo 1, que pode chamar mais atenção pela eu estive tudo, lá, né? eu estive lá em Contagem, tá? E eu posso afirmar para você, o Coimbra já tem torcida. É evidente, né, que essa torcida que o Coimbra tem é diminuta, mas o Coimbra, daqui 2 ou 3 anos, Carlinhos, você vai ver o Coimbra levando bons números de torcida. O marketing que eles estão fazendo, em todo lugar que você vai à Contagem, você tem um outdoor do Coimbra. As camisas do Coimbra já estão à venda desde o começo do ano. Então a estrutura é BMG, gente, é diferente. A estrutura deles fora de campo é muito forte. E eles estão sim fazendo o trabalho certo, que é o trabalho com a garotada, com a meninada. E você pode ter certeza absoluta que não vai demorar muito não. Se você me permite, minutinho... Pode se alongar, fica à vontade. Para falar do Felício Brandi, né? Cruzeiro, o Procópio Cardoso postou essa história outro dia, pouquinho tempo, no Facebook. Cruzeiro era a 5ª torcida do estádio. O Felício Brandi foi lá, não sei se foi no prefeito ou no governador, quem que ele foi, e conseguiu um ônibus, né? Para levar os jogadores às escolas infantis, né? Daí 5 anos a torcida do Cruzeiro era, né, discutivelmente uma das 2 maiores do estado. Eu não estou aqui entrando nessa discussão com o Atlético, mas o Cruzeiro cresceu absurdamente a sua torcida trabalhando a base. E isso foi um troço que fez do Cruzeiro o clube que ele é hoje, né? O clube que ele era antes do Itaí Machado, né? Porque agora virou lá um monte de cinza, mas ele vai ressurgir se Deus quiser. Tá certo, Zacarias. Eu queria perguntar a você a mesma questão que eu fiz ao Fábio, né? Sobre o Campeonato Mineiro que inicia amanhã, se tem algum favoritismo? Você acha que o Atlético sai na frente do Cruzeiro, mas o Fábio levanta muito pertinentemente a situação do América, que fez já uma boa campanha na Série B, ficou ali às portas de subir. Você acha que tem favorito esse ano no Campeonato Mineiro, Zacarias? Olha, Silvério, eu penso que o América realmente ele tem uma pequena vantagem sobre o Cruzeiro e o Atlético, porque o América não fez desmanche. Se o América perder alguma de suas peças que estão aí ainda nas intenções de outras equipes, possivelmente o América vai sofrer uma queda de produção na totalidade do seu conjunto, porque a partir do momento que você perde peças que são importantes dentro de um time de futebol, automaticamente essa equipe ela acaba refletindo na sua produção. O Atlético está mais organizado do que o Cruzeiro porque sofreu menos que o Cruzeiro e certamente poderá também fazer um bom campeonato. Mas no resumo de tudo, ainda é muito cedo para dizer que há favoritismo para esse ou para aquele, porque o Campeonato Mineiro ele se resume nos 3 grandes. Essa que é a verdade. Aparece um ou outro surpreendentemente aí, mas no final das contas acaba ficando entre aqueles que naturalmente são favoritos. Tá certo, Zaca. Eu queria trazer o Albano e também o Dudu para a conversa. Vocês têm experiência, né, no Campeonato Mineiro do módulo 1 também. E não quero nem entrar muito no mérito de favoritismo, né, nem complicá-los dessa forma, mas o Campeonato Mineiro ele tem as suas peculiaridades porque é um campeonato curto, né? São 11 rodadas nessa primeira fase. E eu vou pegar o exemplo aqui, com a permissão do Dudu, do Guarani, em 2019. E um tropeço, basicamente, tirou ali a condição do Guarani permanecer na primeira divisão. E você estava lá no Guarani no ano passado, pode falar com propriedade. Você pode escolher talvez o tropeço, mas eu considero aquele contra o Tombense, né? Que o Guarani faz 1-0. E eu lembro que eu estava lá no CT do Nacional, estava tendo um treino, né, no ano passado, e a gente acompanha naturalmente, quanto tá o jogo e tal. E eu lembro que o Guarani fez 1-0. Aí eu falei, acho que agora o Guarani vai permanecer. Quando tomou o gol, eu na hora falei assim com o pessoal, falei, eu acho que agora o Guarani caiu por esse gol. O gol do Rodrigo, né, volante que permanece no Tombense. E aí tem essa peculiaridade, né, o Dudu? É muito rápido e um gol pode mudar tudo, né? Para um lado bom e para um lado ruim também. Ontem, por incrível que pareça, eu e o Albano, a gente conversava sobre isso, né? O Campeonato Mineiro não tem tempo para a equipe se recuperar. Então, as pessoas às vezes perguntam, principalmente com relação à parte física.
Quando os atletas vão atingir o 100%? Primeiro que não existe, né? A gente busca sempre o ideal de cada atleta. Mas você tem que estar pronto no primeiro jogo. E assim, esse ano, para o módulo 1, eu vejo uma oportunidade muito grande para as equipes do interior. Porque elas iniciam a preparação antes, né? E tanto Atlético quanto Cruzeiro sofreram baixas, percas. Então, assim, é uma oportunidade grande para as equipes do interior. No ano passado, o que aconteceu no Guarani, quando acontece uma situação como aquela, são vários fatores que determinam, né? Principalmente o extracampo. Então, aconteceram muitas situações no jogo contra a Tombense, que a gente saiu na frente, tomamos um gol no final do jogo, foi, se não me engano, aos 38 minutos. Depois nós tivemos mais 2 chances claras de fazer o gol da vitória e a bola não entrou. Então esse foi um jogo que teve o jogo contra o Tupi, que por incrível que pareça, principalmente no segundo tempo, o Tupi não chutou nenhuma bola ao gol, né? E a gente perdeu muitos gols. Então assim, é uma série de fatores que determinam tanto o sucesso quanto a decepção de fazer uma campanha como foi. Apesar da gente ter perdido para a equipe do interior, a gente perdeu só para o Tupinambás, né? Mas infelizmente os outros jogos a gente não ganhou também. Teve muitos empates, né? Muito empate, foram 8 empates. Né? Então numa competição como essa, é preferível você ganhar 2 ou 3 partidas. Perder mais, né? Então, assim, esse é um fator que foi fundamental. E essa contra o Tupi eu realmente não lembrava. E o Tupi estava realmente num ano muito ruim, tanto é que caiu sem vencer ninguém, né? Exatamente, o Tupi tinha ido fazer um jogo pela Copa do Brasil, não me lembro o local. Lá no Rio Grande do Norte. Foi muito longe, Sim. né? E eles voltaram para fazer o jogo contra a gente no meio de semana. E situações que o futebol apresenta para nós que aconteceu naquele jogo. Pela série de fatores que envolve, né? Não simplesmente o fato da gente treinar a equipe e colocar para jogar. É uma série de fatores que envolve, que vai determinar o nosso resultado. Mano, você chegou a disputar também o módulo 1, né? Esse ano o ano passado com o RT, né? Com o RT. Assumimos contra o América, né? E eu já tenho talvez 5, 6 campeonatos mineiros disputados. E complementando o que o Fábio disse, a estrutura do América é fantástica. Eu trabalhei no América por um ano, né? E eu penso que no frigir dos ovos, acaba que até pelo regulamento ter voltado ao formato anterior, classificando né? 4, classificando 4, os 3 da capital acabam chegando e seria uma oportunidade muito boa se nós tivéssemos uma surpresa. E quiçá uma surpresa, imagina um Cruzeiro, um Atlético fora de uma semifinal do Mineiro, claro, tirando o lado de marketing e tudo mais, o lado televisivo, mas em termos técnicos seria uma coisa muito, muito interessante. E na URT nós tivemos também uma recuperação lenta e que justamente na última rodada nós tivemos que vencer o Tupi, né, com o Guarani, com o próprio Guarani, onde estava o Jean e o Dudu, jogando com o América no Independência e dando sufoco em cima do América. E se o Guarani faz 3-2, o RT estaria rebaixado, né? Vocês eram rivais diretos. Exatamente. Na oportunidade a gente estava perdendo por 2-0 para o América, né? Com um atleta a menos ainda conseguimos empatar, ainda tivemos a oportunidade de virar. E Helder fez um gol nesse jogo. Fez um gol, isso. Então, situações que acontecem. Então, né? o Mineiro é uma competição de tiro curto, não tem muito tempo de recuperar, principalmente os clubes do interior, que tem carência de elenco, dificuldade de elenco. Mas aquele que se planejar melhor, que fizer uma boa competição, saber aproveitar as peças que tem, pode surpreender no final, aí chegar numa semifinal. Não, ótimo. E vocês gostaram desse novo regulamento? Voltou a classificar 4, mas aí eles criaram a taça em confidência, né, que vai pegar do 5º ao 8º, e depois uma recopa do interior. Vocês gostaram? Mais uma oportunidade para os times do interior continuarem tendo um calendário. E a avaliação de vocês, que vocês conhecem bastante da competição, e o que vocês pensam sobre esse assunto? Te agradou, Dudu? Eu gostei dessa fórmula, que as equipes do interior têm um calendário um pouquinho maior, né? E proporciona também, principalmente no início da competição, a gente conversava, as equipes do interior elas têm uma possibilidade maior de êxito com relação às equipes da capital, né? Que começam a se preparar depois.
Então, assim, a gente pode esperar um campeonato mineiro, acho que bastante equilibrado. Tá certo. Você Eu gostava bastante do modelo antigo, do ano de 2000 e agora, né, de 2019, né? Com essa semifinal, com essa quarta de final única, eu acho que é mais uma oportunidade, né? Apesar de aumentar o calendário para os clubes do interior, eu creio que é mais uma oportunidade de outros clubes chegarem, de ter um confronto aí, ter uma outra surpresa. Mas acaba que... Então, eu tive lá no Ceará, né, e o campeonato cearense, ele funciona da seguinte maneira. São 12 equipes na primeira fase, caem 2 e entram no lugar desses 2 que caíram, Fortaleza e Ceará. Todo mundo contra todo mundo, quem chegar na final é campeão. Eu achei bem interessante, o nível técnico realmente não é muito bom, mas a primeira fase do campeonato disputada pelo pessoal do interior e a galera come grama, né? Porque evita-se o descenso. E depois entra os 2 grandes e aí faz uma segunda fase do campeonato, o campeonato propriamente dito. Eu achei interessante e poderia isso ser avaliado até, quem sabe, para aumentar um pouco o número de times, né? A despeito de toda a tendência ser de diminuição de datas e tudo mais, mas um estado do tamanho da França merecia, né, um campeonato que abrangesse maior parte. É nessa aí que eu fico chateado. Parabéns para o Coimbra, beleza. Mas eu fico chateado de ter hoje 5 times da Grande BH disputando um campeonato com 12. E cidades como Montes Claros, por exemplo, Valadares, que está no módulo 2, fora. Isso não é muito bom. Sul de Minas, Pouso Alegre tentando voltar, né? E quando o Atlético e o Tricordiano tentaram, as coisas não funcionaram bem. Vai lá, coisa do futebol, vai fazer o quê, né? Tá certo, a gente teve um pequeno problema técnico aí, mas já estamos de volta, restabelecidos no Facebook, no site continua normal, mas estamos de volta no Facebook, novo link aí, mas todo mundo de volta. E, olha, pode ter sido coincidência, mas foi só o Neylor chegar pra live que a live caiu, tá? Eu vou te falar, tá, Neylor? Vou contar uma história, depois chama você de pé frio, você não gosta. Mandar um abraço aí pro Álvaro Bambirra, né? Ele que é torcedor do América e primo do Fábio Braga. E o Álvaro, Fábio, eu até falei com ele, eu convidei para ele vir para sua casa sem você estar presente. Falei, Álvaro, quando você vier aqui em Muriaé, fica na casa do Fábio, vem aqui no programa, porque quando começou, sempre participando com a gente, né? E ele tá desejando boa noite pra gente. E ele tá falando assim, ó, Silvério, pro sorteio do churrasquinho do Jacaré, sorteio o número da cintura do primo. Acho que deve ser 48. Será que ele tá perto, Fábio? É por essas e outras que o convite para ficar lá em casa fica suspenso, né? Quando ele vier, ele fica na sua casa. Então vocês 2 ficam lá me zoando lá e só minha orelha vai ficar só coçando, tá tudo bom. Um abraço, viu, primo? Ó, você falou antes aqui o negócio de que eu tô falando do América e não é do Cruzeiro mais, não sei o quê. Vai lamber sabão, tá? Eu sempre gostei muito do América e você não tem nada com isso, seu americano nojento. Abraço aí, né, pro Thiago Verdiero, novamente, pro Carlinhos, pro Thiago Mico, né? Agora sim o Thiago Mico tá aparecendo na live também. Abraço, Thiago. Pessoal, todo torcedor do Nacional. Abraço pro seu Albino, né? Seu Albino, que também é assíduo aqui do programa, sempre também conosco mais uma vez. E para encerrar, né, esse primeiro bloco e o assunto do Campeonato Mineiro do Módulo 1, que começa nessa terça-feira, falar específico do Tombense, Fábio. O Tombense que a gente acompanha muito de perto também, né, até pela proximidade geográfica. Quais são as suas expectativas para o Tombense no campeonato? Você que esteve lá, né, no jogo treino, no amistoso da última quinta-feira entre Tombense e Nacional. O Tombense acabou vencendo por 1-0 no finalzinho. Expectativa do Tombense para esse ano está maior do que dos anos anteriores? É a mesma coisa? O que você tem para dizer para a gente, Fábio? Ô Silvério, o Tombense, né, tem batido na trave aí há alguns anos, né? Ano passado não foi tão bem na trave assim. E eu gostei do que eu vi do jogo Tombense Nacional. Mas eu vou falar aqui do que eu não gostei, né? Que eu acho que vai ficar mais fácil. Eu não gostei do Ibson, que está jogando com o nome e com a garganta. E eu não gostei muito do Rubão, do Rubens centroavante. E conhecendo a estrutura do Tombense como eu conheço, eu acredito que se as coisas não fluírem como se espera no começo, já vão buscar jogadores nessa posição aí o quanto antes, né? Porque falou muito bem o Eduardo, é tiro curto. E todo mundo sabe o que o Tombense quer, que é subir para a segunda divisão brasileira.
Então, o Campeonato Mineiro ele vai usar, sim, se perguntar isso para o técnico, ele fala que não, mas ele vai usar como laboratório. Né? E o que eu vi lá foi o Ibson não jogando absolutamente nada e o Rubão, né, o velho problema de centroavante do Tombense. O Cássio Ortega fazendo um bom papel, substituindo o Rubão em muitos momentos do jogo como centroavante, mas eu acho que o Tombense, né, como sempre, tem totais condições de fazer um belo campeonato. É a quarta força de Minas hoje e ele tem que fazer valer esse papel. No final do jogo, a entrevista do Eugênio para mim, ele disse: precisávamos de um jogo assim. Palavras fortes de um treinador que reconheceu no Nacional um time que deu pressão para o Tombense o tempo todo. Ok, tudo certo. Mas vamos analisar tecnicamente quem era o Nacional naquele momento. Um time do módulo 2 começando o seu trabalho. Quem era o Tombense? Um time do módulo 1 encerrando o seu trabalho de preparação. Então não era, salvo o melhor juízo, não sei que eu não entendo absolutamente nada de futebol e tem hora que eu acho que eu não entendo, era para o Tombense não sentir tanto assim. E, no entanto, sentiu. Palmas para o Nacional, que fez o Tombense sentir, ok. Mas felicidade e alegria, quem sabe voltar aqui segunda-feira, Tombense líder do campeonato com 6 pontos nas 2 primeiras rodadas, é o que eu desejo demais. Acho que tem condição para isso, mas com alguns detalhes ainda para mexer. Tá certo, um abraço aí também pro Célio, né, que está sempre conosco, Rafael Barbosa, né, dia 14 estaremos em Juiz de Fora apoiando o NAC, daqui a pouco a gente vai falar bastante sobre o Nacional, inclusive sobre essa questão do mando de campo, né, a perda do mando de campo da primeira partida que seria em casa, com o mando do Nacional, né, pelos incidentes acontecidos contra o Coimbra na primeira semifinal de 2019. O Nacional vai jogar em Juiz de Fora no dia 14, é uma sexta-feira à noite, vamos falar sobre isso. E também o Thiago lembrando aqui, né, o Thiago Guardiela lembrando que o gol do Tombense foi aos 50 minutos do segundo tempo e estava impedido. Você tem a imagem, né, Albano? Tem a imagem, ela não é uma imagem no posicionamento correto de uma câmera de impedimento, mas nós conseguimos traçar uma linha lá e detectamos que ele estava impedido. E tem uma imagem também da torcida, né? Essa é mais próxima da linha, né? Sim. E tava para ver melhor. E isso também eu acho que é motivo de preocupação, né? Nós conversamos sobre isso numa das minhas participações lá na rádio, né? É a questão da arbitragem. É pedir realmente à torcida do Nacional todo comedimento, porque tem a má vontade, né? Isso aí, partindo desse pressuposto. Então nós temos que ser realmente assim, anfitriões de primeira qualidade para não dar motivo a esses caras, né? E poder depois cobrar se acontecer alguma coisa. O Nacional já foi prejudicado aqui no tempo do NEC, aquele famigerado gol do centroavante lá do Minas Boca. Como é que chamava o menino? Era o Jânio, né? Que Jânio, fez o gol. né? Que fez o gol. Depois, num lance altamente controvertido, o gol anulado pelo Ricardo Marques, né? Lá em Juiz de Fora, jogando Nacional e Tupinambás. Houve um pênalti claro. No João William 2017. Benevenuto, né? Não deu porque não quis, estávamos lá transmitindo esse jogo, inclusive. Né? Então, assim, o histórico é muito forte. Né? E você vê que num amistoso entre Tombense e Nacional, 2 clubes amigos e parceiros, o árbitro deu 6 minutos de acréscimo, né, para jogador dentro de campo falar: agora você vai acabar o jogo, né, juiz? Então nós temos que tomar cuidado, sim. E o Tombense tem que tomar esse cuidado também, porque a má vontade que existe contra o NAC existe contra o Tombense. Logística difícil, todas essas melosquências por aí. Um abraço para o Flávio Fernandes Barros. Boa noite, amigos. Estou ligado aqui no bairro Porto Belo. Um abraço para você, tá, ô Flávio? O Rafael Souza perguntando onde que o NAC irá mandar seu jogo depois da suspensão. Volta para Muriaé, tá? O Nacional ele estreia no Campeonato Mineiro fora de casa contra o Serranense no dia 8 de fevereiro. Aí agora no dia 14, né? Antes seria dia 15. Agora dia 14, sexta noite, em Juiz de Fora, enfrentar o Pouso Alegre. Esse jogo com o mando de campo do Nacional. E a primeira partida efetivamente em casa, né? Em Muriaé, será no dia 22 de fevereiro. Vai ser no sábado seguinte, né? Já joga no 14 na sexta-feira, passa o sábado no outro contra o Ipatinga aqui na cidade de Muriaé. O Nacional, ele, por ter feito uma boa campanha, né, no ano passado, ele tem direito a 6 jogos como mandante, 5 como visitante. Infelizmente a gente perdeu essa vantagem, porque agora vai ser 5-5 e um neutro, né? Mas é isso, o Nacional volta no dia 22 de fevereiro a jogar aqui em Muriaé. Ô Zaca, pitaco sobre o Tombense no módulo 1, você tem expectativas altas para essa temporada? Olha, não dá para fazer uma análise consciente do Tombense sem que ele vá na prática. Porque nós já fizemos em outras oportunidades análise do Tombense
que ele iria se sair muito bem e ele decepcionou. O material humano que tem lá no momento não é o melhor. Já teve outros jogadores lá de melhor qualidade e com isso a gente fica na expectativa de que o Tombense consiga encaixar o seu jogo. Porque os resultados naturalmente vêm quando você consegue encaixar o seu time, o resultado aparece com mais facilidade. Mas eu acho que, como o Fábio mesmo disse, quando começar a levar 2 ou 3 arrancos, já corre para fortalecer, para não correr os riscos da parte de baixo da tabela, que com certeza é muito mais perigoso. A vantagem do Tombense, na minha opinião, que não teve em anos anteriores, foi a manutenção de uma base, o próprio técnico, né? Porque sempre mudava de uma temporada para outra, Eugênio Souza continuando no comando, você tem uma base de jogadores ali, o Felipe, o David, apesar de ter se contundido em 2019, mas era já do grupo desde 2018, você tem aí o Matheus... O Rodrigo, né? O Ibson também, apesar de realmente concordo com o Fábio, o Ibson está jogando com nome, precisa jogar bola. Você tem o Cássio Ortega, que já estava no ano passado. O Rubens precisa melhorar, mas também é dessa base do ano passado. Então, também se ele mantém aí, eu falei, 5, 6 jogadores, uma certa, digamos, coluna, né, de jogadores ali. Mas vamos ver o que vai dar. A gente está na torcida para o Tombense, já a partir dessa quarta-feira, 8 horas da noite, Tupinambás e Tombense, jogo que acontece lá no Radialista Mário Helênio, em Juiz de Fora. A gente vai terminando o nosso primeiro bloco, a gente volta daqui a pouco. Aí sim, falando tudo sobre o Nacional Atlético Clube e batendo um papo mais aprofundado com o Albano Pedrosa, analista de desempenho do NAC, e com o Eduardo Diniz, que é o preparador físico do Nacional. Fique aí que a gente volta já já. Agradecendo mais uma vez a audiência de todos, né? Não importa a plataforma, o Facebook, quem estiver ao vivo com a gente no Facebook ou no Twitter, você também que estiver acompanhando, né, na nossa reprise pelo YouTube, também quem estiver acompanhando a reprise na terça-feira, né, no seu horário de almoço, também pelo Facebook e pelo Twitter. Além disso, né, não posso esquecer do pessoal que está aí pelo canal FCV, né? Nós estamos também para todos os quartos aqui da Fundação Cristiano Varela. Você que está internado, uma pronta recuperação. Você que está como acompanhante também, muito força aí, né? E que vai sair logo dessa situação. Estamos aqui toda segunda-feira para falarmos de esporte, para falarmos de futebol. Então, muito obrigado a todos que nos acompanham. E você que quiser participar conosco, já pode mandar aí, né? Pode continuar mandando o seu recado, né? O número para você participar pelo WhatsApp é o 329-8859-6261. E você que estiver acompanhando pelo Facebook, pode mandar lá o seu recado também, que a gente vai anotar o seu nome para o sorteio no final da programação de hoje, Fábio. Pois é, o pessoal que está internado aí, desculpa, tá? Foi mal. Não, estamos ao vivo também nos quartos aí, né, da Fundação Cristiano Abraço Varela. para todo mundo, é brincadeira, viu? Que estejam o mais rápido possível, né, restabelecidos aí para acompanhar a gente, soltando a gargalhada com vontade. Boa sorte aí para todos. Abraço aí para Michele Souza, também na nossa live pelo Facebook. O Neylor faz uma consideração, né, que o jogo em Juiz de Fora, do Nacional contra o Pouso Alegre, vai beneficiar o Pouso Alegre, né? Beneficiar no sentido que vai estar mais perto para ele, né? É caminho, né, Fábio? Pra gente, porque Pouso Alegre, para vir para Muriaé, passa por Juiz de Fora. Então economiza aí uns 170 quilômetros. Mas dentre as opções disponíveis... Mas eu não sei se é mais perto para eles, não. Vamos não, é mais perto do Nacional. Mas assim, eles economizam, vão ter que andar mais 160, né? E de volta 320, né? É mais perto. Eles De teriam Pouso que andar... Alegre para cá é mais perto. É porque Juiz de Fora é no meio do caminho, né? Mas fica no meio? No meio, Não dá uns pouquinho 400 mais pra quilômetros cá. daqui Isso. a Pouso Alegre? Não. Assim, Daqui a Pouso Alegre vai dar uns 500 quilômetros. Pois Isso. 180 até Juiz de Fora. É mais uns 200 200 e porrada para eles. Não, lá. é mais o pensamento... É que eles economizaram o chão. Exatamente. Tá bom. Na ida e na volta dá mais de 300 quilômetros, mas isso aí é... Dentre as opções disponíveis, né, você tinha Juiz de Fora, Manhuaçu, porque recebeu os jogos recentemente, só que o próprio gramado lá de Manhuaçu não tá legal para receber as partidas, e a gente teve, né, o Nacional teve aí muitos convites, né, várias cidades aqui da região que entraram em contato oferecendo, né, os seus campos, né, para jogos. Posso citar aqui o Bar, Rodeiro, que são praças tradicionais de futebol, mas que não tem os laudos. E não tem por que ter os laudos também, todos que a federação exige, afinal que eles jogam no campeonato amador. Então tem que ter laudo da polícia, laudo dos bombeiros, laudo da vigilância sanitária e laudo de engenharia. E você conseguir esses laudos aí em cerca de 10, 15 dias era muito complicado.
E o Nacional precisava definir a sua logística também. Então optou-se por Juiz de Fora, porque lá já tem tudo, né? Já está tudo pronto e recebe jogos normalmente de Tupi e Tupinambás pelo Campeonato Mineiro, no caso do Tupinambás no módulo 1 e do Tupi esse ano no módulo 2, Fábio. Silvério, vamos esse produtor do programa é um incompetente, estou tentando fazer sinal aqui para ele olhar o WhatsApp aqui, o cara não olha, mas enfim. Não, eu acho que é isso aí, Silvério, seria... Tá mal-humorado, Serginho. Ele tá de férias, ele tá de férias aqui. Mas aí eu falei, Serginho, vamos fazer o programa, não tem jeito, o Pirro também já tá de férias, vamos lá. Aí ele veio. Serginho, corta seu microfone. Deixa eu falar com você. Seria muito bom, né? Eu acho que precisaria ter uma estrutura totalmente diferente da que se tem hoje. Mas seria sensacional se essa partida pudesse acontecer em Rodeiro, por exemplo. Já pensou? Sim, seria formidável. Era 4 mil pessoas no campo, né? Mas aí não tem laudo. Aí para arrumar o laudo... Então é umas coisas que, claro, a segurança em primeiro lugar. Mas, poxa, será que não dava mesmo, né? Para a federação providenciar isso tudo? Você quer ver o negócio? O quadro móvel da federação, no bom sentido da palavra, que eu não estou chamando ninguém de ladrão, mas ele assalta o clube. E se você pega o quadro móvel local, tá, e coloca para fazer os jogos, né, você vai abrir oportunidade de pessoas locais participarem do evento, vão receber o seu honorário sem ter que receber deslocamento, sem ter que receber alimentação, né? Aí você vai conversar isso com quem de direito, né? E a pessoa praticamente te responde o que você já sabe, entendeu? Aquilo ali é tudo uma verdadeira panelinha. E é por essas e por outras que Rodeiro, por exemplo, não pode receber um jogo do Campeonato Mineiro, da primeira ou da segunda divisão. Porque para fazer o laudo lá é caro, não dá tempo, tem burocracia, tem não sei o quê. É esse tipo de coisa que no Brasil precisa mudar, entendeu? Eu acho que se a gente trabalhar em prol do todo, você pode ter certeza. Esses que, num primeiro momento, podem até parecer que foram prejudicados, vão ser beneficiados no final. Então, foi para Juiz de Fora, tudo bem. Tecnicamente, vai ser isso, entendeu? O campo em si não tem problema, mas você interiorizar o futebol, rodar com o futebol, não pode por causa de burocracia e por causa de panelinha. Juiz de Fora é um estádio muito grande e a gente não vai ter apoio da cidade. Quem vai ter o apoio de quem conseguir viajar até Juiz de Fora. E essas cidades menores, né, que o Fábio citou aí, muito particularmente Rodeiro, você teria toda a estrutura, né, por exemplo, lá do Espartano, voltada, né, para o apoio ao Nacional, mas tem toda essa questão, digamos, burocrática que impediu. O Thiago Bardiero pergunta aqui sobre o amistoso, ou o jogo treino, vai de sábado contra o Operário. Nacional e Operário vão se enfrentar neste sábado agora, dia 25, lá no Estádio Proletário, no bairro Santa Terezinha. E ele faz a pergunta o porquê desse jogo ter sido marcado lá no Santa Terezinha e não lá no Gigante da 356, não lá no Soares de Azevedo. Esse jogo faz parte também, Thiago, das comemorações pelo aniversário do Operário. Então, juntaram lá o útil ao agradável, vai ter algumas festividades e vai fazer também parte dessas festividades, e por isso o jogo foi marcado lá para o Estádio Proletário. Lembrando que 4 horas da tarde do sábado, entrada no valor único de R$5, Zacarias. Uma boa oportunidade para o Nacional fazer mais um jogo treino. O Operário certamente vai ter na sua equipe bons valores, porque o ciclo de amizade do pessoal do bairro Santa Terezinha com jogadores de qualidade da região é muito grande. E eu tenho certeza que quem for lá vai certamente sair de lá certo de que valeu a pena. E sem dizer, né, que o ambiente do Operário é sempre um ambiente muito bom. E eu, se Deus quiser, sábado à tarde, eu vou estar lá para ver esse amistoso do Nacional com o Operário e abraçar os nossos amigos lá de cima, que são todos gente da melhor qualidade. Beleza, deixa eu mandar abraços especiais aí pro pessoal que está nos acompanhando lá em Belisário, né? A Jéssica e também a Rinara. A Jéssica mandando um abraço para vocês, Zacarias. Um abraço, Jéssica. Obrigado a vocês aí por nos assistir. E eu? Não, mas é só pro Zaca mesmo. Não rola pra gente, não. É que ela não sabe que você voltou. É por isso, foi pega de surpresa. Mandar um abraço também, né, pra Marina. Às vezes eu aqui abraço aqui. Eu não sei se deu pros microfones captarem. Olha seu zap aí, palhaço. O Serginho falou assim,
É porque às vezes ela tem braço pequeno, não dá pra te dar Pois é, eu não posso responder essa. Não posso. aqui no ar, né, Não Fábio? posso, não. Você vai ficar assim, deixando esses caras fazer o que quer de você? Não posso responder, não. Se eu responder, entendeu? Tá cheio de gente aí, né? Nos quartos aí assistindo o programa e tal. Verdade. Abraço pra Marina. Mas é isso mesmo, viu, Serginho? É isso que você pensou. Pra Marina Proba lá no bairro da Barra, juntamente com a família, como toda semana também ligados aqui. Um abraço reforçado aí pro Silvio Moura lá em São Paulo com a gente. Mandar um abraço especial também pro Diego Dutra, né? Ele que é um dos fisioterapeutas do Nacional, né? Ele, pro doutor Gustavo também. O Diego mandou mensagem. Fala, Silvério, manda um abraço pros parceiros Dudu e Albano, excelentes profissionais, NAC rumo à primeira. Abraçando vocês aqui. Obrigado. Ô, Silvério, antes de você continuar aí, deixa eu fazer uma observação. O pessoal vai encher meu saco, mas tudo bem. Você quer ver uma coisa? Esse jogo do NAC, será que ele não podia ser no domingo? Porque, olha pra você ver, sábado tem jogo em Tombos. E aí, a galera que poderia ir lá em Tombos ver o jogo, agora tem a opção do jogo do NAC no mesmo horário do jogo em Tombos, praticamente no mesmo horário. Não dá tempo de sair do Operário e ver o jogo às 7h30 em Tombos. Então, entendeu as coisas sim. Que eu acho que a gente precisa de tentar dar uma organizada? Né? Será que não haveria essa possibilidade? Não agora já está marcado, já está divulgado, mas putz, né? Não é parceiro, não está junto, um não está dando força para o outro, aí marca um jogo importante, porque é um jogo de preparação, contra o Operário, que é um time tradicionalíssimo, de um bairro mais tradicional ainda. Um abraço aí para a galera do Santa Terezinha, para o mesmo dia, quase o mesmo horário do jogo do Tomense. Então esse tipo... Pois é, esse tipo de coisa. Você vê, ó, eu perguntei pro Silvério, vai poder transmitir? Porque eu não me lembrei do jogo do Tombense, que eu vou estar lá contra o Cruzeiro pela Tom Sonora. Então, todos nós vamos ter que fazer uma opção, né? Agora, a propósito, Serginho, para fechar minha fala, eu vou te fazer uma pergunta. Que dia que o Silvério vai estar 100%? Traíra, né? Tô no meio de traíra aqui, brincadeira. Um abraço também pro Flávio Raimundo, lá no bairro Santo Antônio. Ele tá perguntando, né, questionando aqui. Ele falou, Silvério, qual o motivo desse jogo do NAC ser na sexta e não no sábado? Se fosse no sábado ou no domingo, daria daria mais torcida e tal. Na sexta, aperta por causa de trabalho. No sábado, tem jogo do Tupinambás, tá? O jogo Tupinambás joga no sábado à tarde. O domingo de manhã, no domingo, tem o jogo do Tupi. Tupi joga no domingo pela manhã. Existia até uma possibilidade, do salvo engano, do domingo à tarde. Chegou a ser franqueado nacional, mas aí a comissão técnica preferiu fazer na sexta e não no domingo. Foi mais ou menos por aí, né? Exatamente, porque a logística, porque depois a gente joga fora, né? Então a logística pra gente ficou menos pior, vamos dizer assim. A gente estudou isso aí para que esse jogo fosse na sexta-noite, ao invés de no domingo no domingo à tarde, né? Visto que a gente vai ter que fazer uma viagem e com isso a recuperação dos atletas levaria mais tempo. Então a gente perderia mais sessões de treino. Sim. Então é bom que o Dudu está aqui do meu lado, ele já deu essa explicação pra gente. Então, no sábado já tem jogo marcado lá, o jogo do Tupinambás pelo módulo 1. No domingo de manhã não teria possibilidade, porque tem Tupi marcado pelo módulo 2. E aí à tarde houve aí então essa conversa com a comissão técnica e também, né, a diretoria, eles em comum acordo concordaram com a sexta à noite. A gente sabe que a questão de logística realmente é pior para o torcedor, né, na sexta-feira, como o Flávio falou, né, o torcedor às vezes quer comparecer, mas tem o trabalho, mas aí você tem que pensar num todo, né, também na torcida, claro, a torcida não é tirada, né, de todas essas situações, mas pesou aí essa recuperação mais propícia para o Nacional. Então, um recado aqui especial para o Dudu. A Sabrina, não sei se você conhece, a esposa do Eduardo, falando assim, estou muito feliz com essa nova comissão do Nacional, profissionais capacitados e muito competentes. Por esse motivo, a equipe ganhou mais uma torcedora. Um forte abraço para todos e um beijo para o maridão Dudu. Tá comparecendo também. O Dudu ficou até vermelho aqui. Tá emocionado, né? Fiquei emocionado, na verdade. Senão eu vou começar a chorar aqui. Você é morador de onde? Eu sou de Poços de Caldas, mas atualmente eu moro em Cachoeira de Minas, que fica próximo a Pouso Alegre. Quero mandar um beijo para minha esposa. Faz às vezes. E Ô, Sabrina, capricha na macarronada aí, viu? E o Albano, você... Eu já estou radicado em Belo Horizonte já há mais de 20 anos.
mas sou natural de Itapecerica, próximo a Divinópolis, Centro-Oeste Mineiro. E Já mora lá? meus familiares são todos de lá, minha mãe está viva ainda, reside lá na cidade, mas sou casado e residindo em Belo Horizonte. Como é que é o nome da sua esposa? Marileia. Ô Marileia, manda um beijo pro menino aqui. Eu acho que ela não conseguiu acessar o Facebook, ela já mandou uma mensagem pra mim aqui. Ô Marileia, pô. Já tá ligada. A Camila do bairro Joanópolis, eu falei, tá assim, manda um abraço aí pro Fábio pra ele largar de ser chorão. Ó, que isso, menino? Eu, chorão? Pô. Só porque os caras ficaram aqui me zoando aqui, não. A Camila tá ligada, 2020, novos ares, a mesma esperança. Opa, tá ligado, é isso aí, muito bem. Abraço aí pra galera do Joanópolis, tamo abraço aí juntos. pra Camila, todo mundo ligado aqui no programa Esporte e Atividade. Agora vamos falar de nacional e praticamente exclusivamente de nacional, mas claro, se quem tiver qualquer outra dúvida, a gente está aqui também para falar de outros assuntos que forem, claro, né, ligados ao esporte. Queria que vocês falassem, já uma pergunta de praxe para todos os profissionais que vêm trabalhar no Nacional, como que foi a carreira de vocês até chegarem aqui ao Nacional, por onde vocês começaram a trabalhar? Queria começando aqui o Dudu, que está imediatamente à minha direita. Eu iniciei na Caldense, eu trabalhei primeiramente no futsal. Em 2003, a Caldense montou uma equipe de futsal que disputou os campeonatos regionais. Em 2004, a gente disputou a Liga Nacional de Futsal. E no mesmo ano de 2004, eu já passei a integrar a equipe profissional do futebol de campo. Permaneci até 2007. Depois surgiu o Vulcão, que é o Poços de Caldas Futebol Clube. Fiquei até 2010. Depois aí eu rodei. Fui para Montes Claros, no Funorte, fui para Três Corações, fui para o Social, para o Vila, para o Guarani, né? Para o Pouso Alegre, quando retomou agora o Pouso Alegre. E agora estou tendo a felicidade de conhecer o Muriaé e o Nacional. E estou bastante satisfeito e agradecido pela oportunidade, até mesmo pela estrutura que o Nacional oferece a todos nós profissionais. Ô, Dudu, você já trabalhou com o Jean em outras oportunidades, né? Sim. Então você já tem esse conhecimento, né? Trabalho com o Jean, eu trabalho com o Jean desde 2011, né? A gente se conheceu em 2011, em 2011 a gente fez um campeonato pelo Guarani, conseguimos classificar para a Série D, depois a gente retomou em 2018, que a gente voltou, né, para o Guarani, que o Guarani teve o acesso, né, e agora estamos aqui novamente no Nacional e a gente espera ter sucesso aqui também. Legal. Albano, queria que você falasse também um pouquinho da sua trajetória até chegar aqui ao NAC. Tem algumas curiosidades, porque a análise de desempenho, igual você disse, hoje já é uma realidade, já saiu daquele início conturbado, de poucos profissionais, e hoje já está se tornando realidade. Você vê um clube igual o Nacional, né, do módulo 2 do Mineiro, já tem uma comissão completa, toda integrada. E no início da minha carreira, eu comecei a fazer análise de adversário por conta própria, sem estar num clube, tentando almejar alguma coisa em um clube de futebol, e eu comecei a fazer as análises de Cruzeiro, de Atlético, de adversários de Cruzeiro e de Atlético. Chegou ao ponto de eu ir no aeroporto, esperar uma delegação de Grêmio desembarcar, e Internacional, Botafogo, Flamengo, e passar um DVD para o treinador, para alguém da comissão, para mostrar o trabalho, para ver o que pode ser feito. É evidente que eu não tive nenhum retorno, né? O retorno foi zero. Mas esse foi o início, foi a partir daí que eu comecei a fazer, a estudar futebol, fazer cursos, né? Até que veio uma primeira oportunidade, o Leston Júnior no Guarani me deu uma oportunidade de fazer análise do Campeonato Mineiro em 2013, né, dos adversários do Guarani. E depois, em seguida, trabalhei no América Mineiro por 1 ano e meio, né, no profissional. Disputei uma Copa São Paulo com, inclusive, o Rubens, o Rubão, né, que está na Fabrício. E o Fábio cornetando aí, olha só. Você vai fazer o quê, né? E em 2014, né, logo depois que eu saí do América, foi minha primeira oportunidade com o Jean, e a gente fez uma parceria muito boa, fizemos trabalhos na Caldense, né, estive com ele uma passagem rápida no Primavera, no Social
também no módulo 2. E já rodei por RT, Vila Nova, disputei um campeonato mineiro e uma série D pelo Vila Nova. E o ano passado eu estive no Sampaio Corrêa, fazendo um trabalho junto com o Paulo Roberto Santos, né? Só que foi um trabalho curto, né? Foi essa coisa do futebol, de os clubes não terem paciência com o treinador, com comissão técnica, foi tiro curto. E agora tive essa oportunidade de vir aqui para o Nacional e essa caminhada rumo ao módulo 1 e se Deus quiser, Deus vai abençoar a comissão, os jogadores, né, toda a diretoria, vocês que estão acompanhando aí o Nacional. Essa é a nossa expectativa. Ótimo. Mandar outros abraços aqui. O Álvaro tinha falado, Fábio, Zacarias, seu Botafogo está ganhando amistoso, 1-0 sobre o Vitória. Tá bom, ué. Ele mandou 17 minutos atrás, depois você me confirma. Porque o Botafogo, eu demorei a ver, depois eu tento confirmar. Botafogo que colocou praticamente, vamos dizer assim, o time principal ficou lá prolongando a pré-temporada, está fazendo esse amistoso e amanhã esse time alternativo volta a campo pelo Campeonato Carioca. Porque dia desses nós estávamos fazendo o rádio de 5 a 6 na Radioatividade AM, o Atividade Esportes. Aí eu disse pro Silvério assim, o Botafogo está ganhando de 1-0. Aí ele respondeu assim, já empatou. Foi mesmo, pior que foi mesmo, o Botafogo não dá pra esperar. Mandar um abraço pro Gélio Leal, né, que é esportista aqui de Muriaé, ele falou, podia um dia falar do judô. Ô Gélio, vamos combinar, ué, o meu WhatsApp é esse justamente que tá aí na tela. Agora, se mudar de judô pra sumô, eu processo todo mundo. Sumô também tem um especialista aqui no programa. Mas, Rogério, vai ser um prazer recebê-lo aqui. É sempre uma honra pra gente abrir as portas para os esportistas aqui da cidade de Muriaé. A gente sabe há tanto tempo que você batalha, né, pelo esporte em geral aqui na cidade, né, as artes marciais mais especificamente. Mandar um abraço também aqui muito especial para mim, para o Marcel Ângelo. Ele foi meu professor na faculdade, foi professor de jornalismo básico 1. O Marcel hoje ele é servidor lá na UFV, na Universidade Federal de Viçosa. Mandar um abraço, parabenizando pelo programa. Prazer, tá, Marcel? Saudades aí, né? Vamos marcar alguma coisa aí qualquer dia que você tiver por aqui, ou a gente marca dia aí também. Gente finíssima, tá? Mas ficou esquisita a sua frase, né? Você disse, vou mandar um abraço especial pra mim. Eu achei que você estava querendo abraçar você mesmo, né? Mas enfim, depois... Você que analisa desempenho, analisa o desempenho do Silvério aí pra nós aí, porque a diretoria me pediu hoje da emissora... Bola pra ele aqui, o que vai acontecer? A diretoria da emissora me perguntou hoje, me fez umas sondagens, entendeu? Analisa o desempenho aí, manda o relatório. Vamos ver ele batendo uma bolinha. Ao contrário das outras comissões técnicas que não te deram retorno, eu prometo que eu vou te dar retorno, pode deixar. Né, Serginho? Mas ficou, verdade, e aí o Marcelo, aí eu formulo uma frase como essa, mandar um abraço especial pra mim, ele vai falar, não aprendeu nada no jornalismo básico 1 que eu ensinei. Não, você aprendeu com o Paulo Isidoro, né? Ô, Paulo Isidoro, como é que você tá vendo aí a torcida do Galo cantando pra você no seu aniversário? Eu tô muito feliz de ver a torcida cantar um parabéns pra você, pra mim. Aprendeu com ele. O microfone da Tatiana é seu. Muito obrigado, eu já ganhei rádio, já ganhei ingresso, já ganhei frango, agora microfone de rádio é a primeira vez que eu ganho, né? O Rafael Barbosa falando aqui, jogo seguinte não é contra o Ipatinga em Muriaé. Rafael, é o jogo seguinte, eu não sei se eu não entendi a pergunta ou era uma resposta a alguma coisa da live, é o seguinte ao do Pouso Alegre. Então o Nacional joga com o Serranense fora, joga campo neutro agora, né, com o mando de campo lá em Juiz de Fora contra o Pouso Alegre, e depois, dia 22, é contra o Ipatinga aqui. Mas eu posso ser também, como eu vi a sua mensagem aqui, pode ter sido uma outra situação também que você falou. Não, mas a colocação dele é dentro do que o Dudu falou, que preferiu escolher a sexta para recuperar os jogadores para uma viagem, né? Mas na verdade de volta, né? Retorno, né? É isso que eu quero dizer. Tá, entendi. O jogo é em Muriaé. O jogo é em Muriaé, isso. O jogo contra o Ipatinga mas mas jogar na sexta vai ser bom. Vai ser bom. O tempo maior até o próximo jogo. Eu entendi. E aí, o Zaca entendeu bem, é isso aí mesmo. Sim. Ele fez esse questionamento, mas é até bom. E um abraço também pro Júnior. Júnior Resumption, é isso aí? Tô ligado aqui em Belisário. Um abraço para você então, Júnior. Albano, até aproveitando, né, a brincadeira ali do Fábio, né, sobre análise de desempenho, e você falasse pra gente, né, que é algo relativamente novo, né, no futebol, e não é muito também disseminado por vários clubes, né? Os clubes, eles montam uma comissão técnica, obviamente um treinador,
preparador físico, preparador de goleiros, e aí então, né, como eu até relatei, aí vai ver, né, questão do auxiliar, analista de desempenho, talvez até um pouco depois. Eu até relatei que nos últimos 2 anos, em 2018 e 2019, o Nacional trabalhou sem analista de desempenho. Eu queria que você falasse um pouco, né, do trabalho que você faz num todo e que você já vem fazendo agora em auxílio ao Jean Rodrigues. A importância da análise de desempenho é justamente a imagem. Eu creio que a imagem, o treino e as atividades dos jogos filmados, elas dão a possibilidade para a comissão, e principalmente para os jogadores, avaliarem o que eles estão fazendo dentro de campo. E o grande trunfo também da análise de desempenho é justamente monitorar os adversários. Então nós trabalhamos com 2 frentes. O que a nossa equipe está fazendo e quais são os passos dos nossos adversários, né? Então, dentro desse contexto, a grande questão da análise de desempenho é a imagem. Através da imagem, nós conseguimos mostrar para o atleta, né? Todas as sessões de treinamento são filmadas, né? São analisadas, a comissão discute cada atividade de treinamento e repassa para os jogadores o seu desempenho, principalmente. E durante a competição, isso nessa fase de preparação, né? Os treinamentos são filmados, os jogos treinos, e na fase de competição é mais importante ainda, né? É o pós-jogo. O jogo é analisado, as imagens e as características que foram desenvolvidas pelos jogadores em cada situação do modelo de jogo do treinador, né? Então eu creio que é uma questão que é nova, mas que os clubes já estão vendo a necessidade de ter esse profissional nas suas comissões técnicas, e eu creio que a tendência é evoluir mais, né? Crescer mais e cada vez trazer mais informações de forma geral, várias outras questões que podem ser feitas também pelo analista de desempenho. E a cada dia mais está crescendo a importância, né, no futebol como todo do analista, né? Recentemente a FIFA liberou para que vocês possam ter comunicação direta com o banco. Perfeito. Não só um analista, né? A comunicação ela pode ser feita por um auxiliar que fica na cabine, né? E, então é importante, porque você tem como, através de ferramentas, de monitorar o jogo em tempo real, né? E transmitir essas informações para um auxiliar técnico, para o próprio treinador diretamente. Porque antes era muito no intervalo, né, Albano? Vocês trabalhavam muito ali no intervalo do jogo. Termina, você tem que sair 5, 10 minutos antes de terminar o primeiro tempo, né, para levar informações. Aí depende muito da comissão, como que a comissão vai querer receber essa informação, se é apenas um contato verbal, ou se é alguma informação em termos de relatório, ou em termos de imagem, né? Então você tem que se preparar para isso, né? A comissão tem que estar bem entrosada, como essa informação vai ser repassada e vai ser filtrada para levar para o treinador durante o intervalo. Você já tinha trabalhado com o Jean anteriormente? Já, ou essa é a primeira vez? Não, você já tinha vezes. trabalhado. O Jean, eu digo que ele foi o profissional que me deu a oportunidade mesmo de integrar uma comissão técnica no dia a dia, né? Apesar de eu ter trabalhado no América a estrutura é diferente, né? No América, o analista de desempenho, hoje não sei, mas na minha época o analista de desempenho ainda ficava um pouco na retaguarda, né? Não ia para campo e tudo. O Jean me deu a primeira oportunidade mesmo de integrar a comissão e participar dos treinamentos, né? Fazendo essas filmagens, monitorando, confiando no trabalho, né? Eu acho que tem que ter uma troca, né? E então eu digo que grande parte da minha carreira que eu consegui até hoje eu devo ao Jean pelas oportunidades, pela primeira oportunidade que ele me deu no Guarani, que foi fantástico. Porque eu ia perguntar justamente isso sobre o entrosamento, que ele tem que ser importante, porque tem que ter uma confiança, né? Porque o treinador, ele passa, o analista, claro, quem decide no final das contas é o treinador tá ali, né? É o cabeça da comissão técnica. Mas ele tem que confiar nas informações vindas do analista, porque...
e eu posso incluir até o Dudu nessa, porque o Dudu, a princípio, você viria como auxiliar técnico, e aí né, o Lucas Leme, né, acabou recebendo outra proposta, mas você faz também essa função de auxiliar técnico, e tem que ter essa confiança mútua, né, dentro da comissão técnica para confiar realmente nas informações, nos dados que vocês estão observando. Claro, eu creio que o mais importante é esse entrosamento, porque o jogo em si, ele é subjetivo, mas o trabalho que é feito, né, pré-temporada, o modelo de jogo do treinador, você consegue trair informações quantitativas e qualitativas que vão representar algo para o jogador dentro de campo, que o auxiliar mais o treinador podem tomar decisões palpáveis em elementos concretos, né? Então essa é a ideia. E a nossa comissão é uma comissão integrada, né? Eu não sou o preparador físico. Eu auxilio também o Jean, assim como o Albano, é o analista que também expõe a sua ideia, a sua opinião sobre aquilo que ele está enxergando, sobre aquilo que ele está vendo, para que a gente possa discutir, e aí, logicamente, o treinador ele vai encontrar a sua forma que ele acredita que seja ideal para a equipe, né? Então o analista, ele vai passar para nós, porque o futebol ele é um jogo de estratégia, né? Ele é um jogo de estratégia, então assim, a gente tem que ficar muito ligado, principalmente hoje no adversário que a gente vai enfrentar. Então por isso que hoje, a gente vinha conversando no carro, e eu falei para o Fábio, o que eu vejo hoje na equipe do Nacional é um grupo de qualidade, onde a gente tenha e enxerga a possibilidade de todos os atletas que compõem o grupo têm a oportunidade de jogar. Então, às vezes, num jogo, vai jogar esse ou aquele por opção do treinador, pela característica do adversário que a gente vai enfrentar. Então, isso é uma coisa importante, porque, às vezes, nos grupos que a gente já teve a oportunidade de trabalhar, frisa muito a equipe titular. Então, hoje, o que a gente fala? Não tem equipe titular. Tem aqueles 11 que vão iniciar a competição e tem os outros todos que a hora que entrar, eles vão dar conta do recado, porque todos eles têm a consciência daquilo que vai ter que fazer dentro de campo. Porque a mesma atenção que o treinador dá para a equipe, teoricamente, titular que vai iniciar, todos os outros estão sabendo qual é a função que eles têm que exercer dentro de campo. Tá certo. Deixa à vontade o Fábio e o Zacarias também para participarem aqui do bate-papo, perguntarem. O que ele fala é verdade, né? Porque se o material humano faz parte de um grupo e foi escolhido para fazer parte de um grupo, é sinal que todos estão nas mesmas condições, né? É claro que o rendimento de um ou de outro vai depender principalmente da dedicação, né, desse ou daquele, e aí no resumo de tudo, o técnico junta as ideias que vocês levam para ele e faz as escolhas que ele achar melhor. Eu quero perguntar para você, Dudu, o seguinte, dos 2 amistosos que o Nacional fez, qual foi o que te mais agradou? Olha, assim, o período de preparação nosso ele é muito curto, né? Então, eu fiquei feliz, muito feliz, com o primeiro jogo, porque em uma semana a gente já conseguiu, os atletas já conseguiram assimilar o pouco que foi passado para eles, né? Conseguiram executar dentro de campo. Então, assim, a perspectiva nossa de evolução até o início da competição. Então, assim, dá uma perspectiva muito boa pelo que a gente fez no primeiro jogo treino e depois no segundo jogo treino com a Tombense também, né? Que a gente teve o exemplo que no primeiro tempo as coisas não é que não foram bem sim, mas o pessoal que a troca que fez, todo mundo conseguiu dar conta do recado. Então é uma perspectiva boa, porque a gente sabe que a gente pode contar com todos os atletas. E a gente enfrentou equipes do módulo 1, da primeira divisão, que já estão se preparando há mais de um mês, né? Então isso faz com que a gente esteja, vislumbre que a gente está no caminho certo. Deixar com o Fábio. É o Fábio que está aí ou é o Lucha? Boa noite, Silvério. Finalmente, Silvério. Pô, caramba, estou aqui um tempão querendo falar aqui, pô. Tudo bem, Zacarias? Pô, faz parte, né? Faz parte. Agora, esse menino aí, esse tal de Albanos aí, que é dono de cervejaria, Liberosão Albanos, você é um chafado, rapaz. Mentiroso. Ó, quem inventou esse negócio de alergia de bem fui eu.
E eu achei esse menino lá no aeroporto e falei com ele, eu vou dar a oportunidade para você, eu que vou. Ele não esperou. Era para ele estar comigo hoje no Verdão, pô. Você é chafado. É chafado. Tá? E eu não quero nem participar desse programa. Eu vou embora desse programa. Vai embora. Vai, derrubou até. Vai embora desse programa. Ô, Serginho, ó, prejuízo você sabe pra onde você manda, tá? Esse cara é safado. Quis fazer graça, deu prejuízo. Vai embora desse programa. Vai embora. Daqui a pouco o Fábio volta. Esse Luxemburgo do Fábio tá cada vez pior, hein? Tá. A boca tá ficando mais murcha. Se dependesse de analisar, de imitar o Luxemburgo para Ia ganhar morrer a de vida, fome, né? ia morrer de fome. Um abraço aqui pra Glória Reis, né? Desejando boa noite pra todos aqui. Que Deus abençoe essa bancada. Boa noite pra você, Zacarias. Boa noite, Glória. A Janice Medeiros também desejando boa noite pra gente. E a Marli Muniz falando boa noite pra vocês, Zacarias e todos da bancada. Marli que também é nossa da 870 também, assíduo ouvinte, hein? Um abraço, Marli, para você e para os moradores aí do bairro São Joaquim nos acompanhando. Muito obrigado. Você acha que deve chamar o Fábio de volta ou tá melhor sem? Não, traz ele. Ah, tá, falou não. Mas vem, Fábio, vem cá. Traz ele. Para de graça. Ele é para nosso, de graça. ele é Chafado, nosso. rapaz. Consertou o microfone? Consertou, Porque, cara, né? achei que tinha estragado. Tá Não, bom, estragou não. Estragou não. Cara. Se estragasse também, a conta Eu sou a tá- anta também. Eu fui brincar, deixei o telefone aqui. É claro que eu não fui embora, né? Burro demais. Tá certo. Ô Dudu, passou a vez, ô Lucha? Não, o Lúcio já foi embora, né? Ô Dudu, muito foi falado, virou até matéria no Globoesporte.com sobre um grupo que vocês fizeram, né, antes do início da pré-temporada. Ô, Silvério, deixa eu ler Não, aqui vai o lá. recado da Marli Muniz, que é sensacional. Vai lá. Boa noite pra você, Zacarias e todos da barricada aí. Virou barricada mesmo, e eu li bancada, isso aí. Um beijo, viu, Marli? Você não mandou pra mim, não, eu mando pra você. Desculpa, Silvério, Ah, que prossiga. isso. Ô, Dudu, então vocês criaram um grupo, né, pra já passando algumas orientações pros jogadores até antes da apresentação no dia 3 de janeiro. Exatamente. Esse trabalho a gente iniciou, eu com o Jean, no ano de 2018, no ano que o Guarani teve o acesso. Por quê? Porque o trabalho nosso, ele é muito curto, visto agora, é um mês de preparação para o campeonato, né? Então, assim, os atletas que são contratados, a gente já procura contactar para ver o período que ele está inativo, quanto tempo, saber o histórico do atleta, né? Para que a gente possa direcionar um trabalho, individualizar um trabalho para ele, para que quando ele se apresente ao clube, ele já chegue numa condição satisfatória, para que a gente não perca tempo para ele entrar em forma, né? Porque o nosso período é curto, visto que o nosso trabalho na pré-temporada, desde o primeiro dia a gente já faz um trabalho com bola. Então o atleta ele tem que se apresentar no mínimo com uma condição satisfatória para que ele consiga executar dentro de campo os conceitos que o treinador já quer implantar. Então, há mais ou menos um mês e meio antes de iniciar a pré-temporada, a gente já fazia e monitorava os atletas, né, individualizando o trabalho para que eles pudessem chegar aqui no dia 3 já em condições de executar o trabalho dentro de campo. E isso diminuiu bastante aquele jogador que chega mais acima do peso? Ainda pode ter tido um caso ou outro, mas você acha que já nivelou? Não, melhor? tem. Isso acontece, porque na verdade o treinamento que o atleta faz quando ele está em casa não é a mesma coisa do treinamento que a gente, né, passa para eles quando inicia a pré-temporada. Mas o trabalho ele é muito mais acelerado com relação a isso, quando ele apresenta nessa condição, do que se ele tivesse apresentado aqui numa condição que ele demoraria 2, 3 semanas para entrar em forma. E aí não tem como ele participar dos trabalhos que o treinador já quer implantar desde o primeiro dia, ele já perde tempo, vai ficando para trás, e isso não é o nosso objetivo, né? Mais ou menos todo mundo se apresentar no mesmo nível para que todos já estejam participando do trabalho. Entendo. Você, no primeiro bloco, você me ensinou mesmo que involuntariamente que não existe essa questão do 100%, que era uma que... E aí a gente até brincava aqui no intervalo, eu falei, poxa, o Dudu já tirou minha primeira pergunta, que era quando os jogadores estarão 100%, né? O campeonato vai começar com os jogadores 100%. Mas a parte, os 100%, mas os jogadores, pelo que o trabalho que está sendo desenvolvido, na estreia contra o Serranense, no dia 8 de fevereiro, como é que a gente pode falar? Eles estarão prontos? Alguma coisa nesse sentido, Dudu? A gente conversava, eu e o Albano, a gente conversava sobre isso e realmente muitas pessoas, eles indagam
qual o jogo que os atletas vão estar 100%? A gente não sabe. Quanto que é o 100% de cada um? Né? O que a gente busca é o ideal das capacidades físicas dos atletas, né? Respeitando o limite de cada um. Então, assim, nós temos que estar pronto para o primeiro jogo. A verdade é essa, né? O atleta, a gente sabe quando ele está no ideal, quando ele consegue, no jogo, executar tudo aquilo que foi passado para ele, né? Conseguir terminar o jogo, logicamente que o atleta vai terminar cansado, mas ele não pode terminar esgotado, sem a concentração vai lá embaixo, né? E por isso, muitas vezes, que o índice de gols, eles saem basicamente aos 15 minutos finais de jogo, porque o nível de concentração vai lá embaixo, porque a condição atlética do atleta também não é fácil suportar, ainda mais num calor como esse, né? Em temperaturas altas. Mas o ideal é quando o atleta consiga executar tudo que o treinador quer, mantenha um nível de intensidade que o jogo exige. Tá certo. Antigamente a gente tinha um conceito que era interessante. A gente achava o seguinte: chegava para a pré-temporada e tinha lá físico e bola era depois. Isso mudou já tem algum tempo, né? Geralmente eram 2 semanas, 3 semanas só de trabalho físico. O atleta não via a bola, né? Assim, no início da minha carreira eu ainda trabalhava com esse método. Hoje não, hoje é tudo trabalho integrado, tudo trabalho com bola. O que a gente procura fazer é trabalhar a especificidade da modalidade que é o futebol, né? Então, assim, corridas de longa distância, tiro de 1000, tiro de 600... O atleta ele não faz isso dentro de campo, subir né? arquibancada. Não faz. Então, assim, tudo que a gente procura fazer hoje, né, são trabalhos de força, que hoje a gente sabe que o futebol exige, né? Mas tudo trabalho integrado com a bola, dentro do modelo de jogo, dentro das funções que os atletas executam dentro de campo. A gente teve algum tipo de problema físico já, né, dentro desse elenco atual do Nacional, ou Dudu? Não, a gente que a gente tem algumas dores musculares, que é normal. Tem até o Gustavo, que ele estava com a tendinite, né, mas já está recuperado, já está integrando o plantel. Fora isso, graças a Deus, até agora a gente não teve nenhum problema de lesão. Tem um dado muito importante e uma situação que ainda não havia passado e nem tinha visto, que no campeonato que a gente teve o acesso no Guarani, nós tínhamos o plantel de 20 atletas de linha e nós não tivemos nenhuma lesão durante todo o campeonato. Nenhuma, né? E por incrível que pareça, no jogo do acesso que foi contra o Uberaba em casa, a gente podia perder o jogo de 1-0 até. No intervalo do jogo a gente já perdeu um atleta que saiu com o tornozelo machucado. Logo no início do segundo tempo, perdemos outro atleta que saiu com o joelho machucado. Com 15 minutos, outro teve um problema no adutor. Aos 20 minutos, o Helder, que é o zagueiro, rompeu o tendão de Aquiles. E a gente ficou tudo para o jogo só. Para um jogo, e um jogo decisivo, né? E aí em que estádio que foi esse jogo? Lá no Farião, em Divinópolis, né? E aí a gente ficou com mais de 30 minutos aí com um atleta a menos e ainda, graças a Deus, conseguimos superar e tudo deu certo, graças a Deus. Mas é um fator que não é fácil, não é comum no futebol, né? Que a gente sabe pela intensidade, por tudo que o futebol exige hoje. Antigamente os gramados eram praticamente todos grama de jardim, né? Aquela grama esmeralda. Batatais, né? Que é mais grossinha. Patos de Minas até hoje, né? Sim, o Zama Maciel. Essas Divinópolis também. Também é, também. Né? Por isso que eu te perguntei, porque eu não tinha certeza se Divinópolis era, mas que o Zama eu tenho certeza. Existe alguma ligação, né, de contusão ligamentar, tendão, com o tipo do gramado, não? Não. Porque antigamente a gente não via com tanta frequência assim. Era mais fácil o cara quebrar uma perna do que ter uma lesão ligamentar. Hoje em dia acontece muito, né? Assim, a lesão ligamentar, todos os atletas, ninguém está livre disso, porque o futebol ele é uma modalidade onde os movimentos que o atleta faz são os mais complexos possíveis, né? Que ele faz salto, ele faz freada, ele faz retomada, ele faz o giro. Então, são situações que o piso ele pode influenciar sim, ele influencia sim, né? Agora, a questão de ligamento,
a questão de articulação, a questão de tendão, principalmente a questão de tendão, o piso ele influencia muito. Quando o piso ele é mais duro, né, logicamente a articulação ela sofre mais, né, pela sobrecarga que é exercido. No caso, esse gramado que hoje é utilizado, o padrão FIFA e tudo mais, ele é mais propício realmente ou ele tende a contribuir para contusões desse sentido? Não, ele é mais propício, ele para a modalidade, ele é, assim, vamos dizer, perto do que a gente julga o ideal, né? Porque, como eu disse, os movimentos que o atleta executa dentro de campo são muito complexos, sim. né? E a maioria das lesões, a grande maioria das lesões de ligamento, tanto de tornozelo quanto de joelho, é tudo sozinho. A grande maioria, não é a totalidade, mas é sozinho. São os movimentos Sem que ele vai contato. executar sem contato, né? Então, assim, é uma questão que a gente não tem como... A gente faz trabalhos preventivos, mas ali, quando chega dentro de campo, o movimento a gente não está, né? Não pode... Tem que contar um pouco com a sorte também, né? Na verdade. O Albano, quando o pessoal que acompanha os treinos nacionais, os treinos são abertos, às vezes não vai ver o Albano lá, mas tem que olhar para cima, né, Albano? Principalmente no CT, tem que né? procurar. E agora deram uma limpada lá Deu? no Ah, meu então tá território, melhor. já posso montar meu QG, vamos dizer assim. Mas o início foi... Eu lembro que eu cheguei no treino e ia falar, né, pro Ato com umas fotos, e depois de muito tempo que eu fui me dar conta que lá, escondido lá no meio do mato, tava o Albano com a câmera dele lá no CT, Você né? até tirou uma foto. Eu te mandei, eu falei, não, vou ter que registrar. Mas é aquele analista raiz, né? Ele tem. chega no ambiente e tem que buscar o melhor local e fazer as imagens que interessam. Ô Silvério, e dentro disso também que o Fábio colocou, é importante eu salientar aqui o trabalho que é feito também pelos fisioterapeutas, né? O Gustavo, o Diego, quero agradecer eles aqui. Também o Gustavo da academia, né? como que nutricionista, é o nosso parceiro também. Então, esse trabalho para nós é fundamental. Ótimo. Leu o recado aqui do Flávio. O Flávio falou o seguinte, Flávio Raimundo, né? Agora falando da punição do NAC, o juiz veio aqui, palavras dele, tá, gente? Assaltou o NAC na cara dura, como todos que vêm aqui, não aconteceu nada com ele, ele continua apitando normalmente. Agora um ato isolado da torcida, a federação puniu o NAC, os torcedores não vão poder acompanhar o time. Vocês concordam que o NAC é muito prejudicado pela federação e pelos árbitros? Ô Flávio, é complicado, eu sou chorão por natureza e tudo que eu já tinha que falar sobre, principalmente o Fazecas, da atuação contra o Coimbra no primeiro jogo, eu já falei aqui no ano passado. Eu acho que aquilo foi, pra gente não pensar bobagem, aquilo foi uma noite bastante infeliz do Fazecas, tá? Pra gente não pensar bobagem. Mas o que o Fábio falou, eu concordo plenamente. É raro eu concordar com o Fábio. Mas aquele dia você falou no rádio, depois eu reforço. Aqui, um dos áudios que você mandou. Olha, se a gente acha que a gente está sendo prejudicado, isso verdade ou não, é um sentimento do torcedor do Nacional, né? Se já falaram com você, mas vão falar em algum momento, a gente tem esse sentimento com a gente, tá? Injusto ou justo, aí não é essa discussão. Há esse sentimento. O que a gente precisa fazer? Tentar minimizar de todas as formas o que o Fábio falou, para não dar motivo mesmo, para se há uma perseguição, para essa perseguição não acontecer. Então o torcedor, isso vai com certeza isso vai ser feito pelo clube, lá em Juiz de Fora, mas principalmente aqui já contra Ipatinga, a todo tempo. O Mé lá, que é o nosso locutor do estádio, todo tempo. Torcedor, tenha, né, consciência, não atire nada. É difícil você tentar conter ali no momento, mas você tem que ter. Se você não tiver esse mecanismo de travar, senão vira tudo, né? Inclusive, Silvério... Isso é uma coisa que é no mundo inteiro, não é o nacional. Todo mundo tem que... E, infelizmente, naquela ocasião, a gente pode contestar tudo o que aconteceu. Eu acho que a única coisa certa que o Fazecas fez naquele jogo foi a súmula. Pois é, exatamente. O Fazecas acertou uma coisa naquele jogo, errou geral, acertou uma coisa, súmula. Ele relatou o que aconteceu, a gente estava ali, não tem como a gente mentir, não tem como a gente negar. Aconteceu aqueles fatos, depois poderia ter sido revertido, enfim, isso é outra discussão, mas a súmula era aquela e a súmula era verdadeira. Inclusive, tá? Silvério, eu queria aproveitar, você tocando nesse assunto, porque o Gigante, ele tem locais específicos para pessoas com dificuldade de locomoção assistir o jogo. Então, tem alguns locais ali embaixo que são colocados para pessoas com cadeira de roda, né? As pessoas, né, e é gostoso mesmo, acostumam a assistir o jogo em pé, né, debruçadas ali. Ali não é local de assistir jogo.
Se as pessoas tivessem o interesse de compreender isso e não permanecer naquele lugar, estariam fazendo 2 favores. Na hora da raiva, não ia tacar nada e estaria limpando aquela área, mesmo que não tenha nenhum cadeirante lá, porque aquela área é específica para isso. Num jogo de módulo 1, vai ter que ser assim, né? Eu tenho falado isso, olha, há muito tempo. E uma outra situação que, né, em 2014, eu estava acabando de ajustar para implantar em 2015 no Nacional, quando eu estive no market lá, e lamentavelmente nunca foi implantado, é a colocação de lixeira no estádio, né? Colocar várias lixeiras, né? Dar o saquinho na entrada, o saquinho para as pessoas recolherem o seu lixo, né? Porque aí, se você tiver que jogar alguma coisa no gramado, você já joga o saco cheio de lixo de uma vez, que é para pingolar tudo mesmo, né? Isso certamente, brincadeiras à parte, vai diminuir o ímpeto das pessoas de ter alguma coisa na mão para jogar no campo. Porque não adianta, gente, não adianta. Ó, o último jogo do Cruzeiro no campeonato contra o Palmeiras foi aquele escândalo todo lá no Mineirão, né? E jogaram uma cervejinha no juiz. Obviamente que ele relatou tudo. Mas se nada daquilo tivesse acontecido, aquela cervejinha já vai ser suficiente para o Cruzeiro perder mando de campo no Campeonato Brasileiro. Pode esperar que vai acontecer. Então, falei aquele dia, o Silvério falou hoje, vamos falar de novo. Torcedor, torça, xinga bastante, né? Mas não faz ato de violência, não. Porque senão, amanhã a gente vai ficar com a desculpa de que o juiz prejudicou e por isso ele foi agredido verbal ou fisicamente através de objeto. Não vale nada, entendeu? A gente não pode dar o nosso direito para os outros. É isso aí. E a partir de agora o Nacional pode ser incidente, né? Se acontecer de novo, piora a coisa. Tipo assim, já punimos, não adiantou nada, continuam fazendo, isso aí pode dobrar, triplicar, enfim. Silvério, e só para salientar, esse é um fator que o Jean ele procura trabalhar bastante com o atleta, né? Para que eles se preocupem somente em jogar futebol. Deixa a arbitragem fazer a parte dela. Porque a gente nunca viu um árbitro voltar atrás se um atleta começa a reclamar. O único prejudicado vai ser a nossa equipe. Porque principalmente o atleta ele perde o foco naquilo que ele tem que fazer. Né? Perde a concentração. E aí esquece o que tem que ser feito, o árbitro já pega uma birra, né? Qualquer coisa ele não marca, ou qualquer coisa que ele faça já toma cartão. Então, assim, a gente tem que ter a inteligência de trazer a arbitragem para o nosso lado, né? Esse é um fator que é fundamental. Verdade. Mandar um abraço aqui para a Suelen, sua cunhada, o Dudu está acompanhando. Ela falou, boa noite, estou acompanhando a entrevista de vocês aqui no Sul. Estou amando, sou cunhada do Dudu. Abraço e sucessos ao time. Obrigado aí pela audiência, obrigado aí pelo carinho com a gente. Um beijo, Su. Eu entendi por que ela chama Suelen, né? Se ela estivesse no norte, seria Norte Ellen. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Gustavo Nicolini. Ele é analista de desempenho do Palmeiras. Eu comentei aqui com o Fábio, até passei por lá. Eu lembro dele. Ele esteve aqui em 2018, final de 2017, começo de 2018. Minto, 2018 para 2019. Era o Duílio que participou aqui com ele. E o Gustavo Nicolini, ele é daqui de Muriaé e hoje é analista de desempenho do Palmeiras, né? Tava lá, não sei se já voltou, já regressou lá dos Estados Unidos. Eu acompanho o Nicolini nas redes sociais, no Instagram, então prazer estar, Nicolini. Eu acho que esse ano você não esteve aqui em Muriaé, mas quando tiver é só mandar um recado aí que vai ser um prazer recebê-lo aqui. E eu até comentei, né, com o Albano sobre isso, né, Albano? Coincidência, isso mesmo. O Nicolini, se eu não me engano, ele fez carreira no Cruzeiro. Começou lá, exato. Ele contou pra gente o início dele, né? Nas fitas, ele separava. Legal, um abraço pra você, Nicolini, sucesso aí com o Palmeiras, ao lado do Lucha, né? Ainda tomara que você tenha chegado depois da imitação muito sem vergonha do Lucha feita pelo Fábio. Ô Gustavo, esse Lucha que tá aí é falso. O Lucha verdadeiro sou eu que te dei a oportunidade. Ou você vai ser chafado também de falar que não. Ele tá aqui, ele falou, voltaram ontem. O Gustavo tá aqui com a gente. Muito obrigado aí pelo carinho, tá, Gustavo? Sempre que estiver por Muriaé, vamos manter contato. A gente vai chegando ao final do nosso programa. Eu queria agradecer de verdade a vocês pela disponibilidade. Foi um dia muito corrido, né? De treino em 2 períodos e ainda assim estiveram aqui, tiraram esse tempinho. Foi um prazer, uma honra pra gente, né, recebê-los, bater esse papo. É muito bom falar de futebol. Eu até extravaso sempre, né, Serginho? Porque eu vou estendendo o programa, o Serginho fica bravo.
mas é realmente colocar sempre a rede de atividade como um todo à disposição, né, do Nacional. A gente vai estar sempre acompanhando, sempre na torcida, e agradecer mais uma vez, Dudu, obrigado pela sua participação aqui. Agradeço, Silvério, agradeço mesmo, e eu quero deixar um recado para a torcida do Nacional que pode esperar uma equipe muito aguerrida, uma equipe que busca sempre o jogo. A gente com certeza vai fazer de tudo para levar o Nacional aí para o módulo 1. Tá ótimo, muito obrigado, Dudu. Albano também, muito obrigado aí pela gentileza, pela participação. Obrigado, Silvério, pelo convite, e estamos aí dando uma fase, já terminando aquela primeira fase de preparação, já entrando quase que em competição, não é? E com certeza os conceitos estão sendo bem definidos pela comissão, o modelo de jogo, então eu creio que nós vamos fazer muita coisa boa aí para o Nacional esse ano e atingir os objetivos traçados aí, diretoria, comissão, torcida e jogadores. Se Deus quiser. Um abraço aí para o Nicolino mais uma vez, ele falou que voltou ontem, né, lá de Orlando, né, lá da Florida Cup, Palmeiras inclusive que conquistou o título da Florida Cup. Tentar chegar uma camisa do Nacional pro Luxo, hein? Isso é legal. Vamos Só você me dar, ué. Te chama me dar a camisa, te chama pô. aí Caramba. depois, tá, Nicolino? Vamos pro nosso sorteio, agradecendo a todos que participaram conosco, né? Mandaram seus recados e também, né, desejaram pra gente aqui uma boa noite. Pedir ajuda dos nossos convidados, pedir ajuda do Fábio primeiro. O Fábio vai sortear, no número de 1 a 36, Fábio. Quem vai levar uma ducha do Lavador do Saulinho, Lavador do Saulinho que fica no centro aqui de Muriaé, aquela rua, sempre falo como referência, entre o cartório do Binha, no centro da cidade, e o do Festas. Então, lá além da limpeza da ducha geral, tem a meia geral, limpeza seca, higienização de estofados, isso e muito mais no Lavador do Saulinho. Quem ganhar, pega a partir dessa terça-feira pela manhã o voucher lá na banca do Binha, aí é na banca do Binha, na pracinha do Trabalhador, na Barra, e tem, hoje é segunda até a quarta-feira, para levar o seu automóvel, o seu carro ou a sua moto para curtir então, para pegar essa ducha geral lá no Lavador do Saulinho. Fábio, número de 1 a 36, por gentileza. Legal esse merchan do Silvério, né? No merchan ele faz 3, né? Porque para falar do Lavador do Saulinho, ele fala de outros 2 comércios, né? Mesmo, hein? Esse Silvério, eu vou te falar... Pior que eu não tô ganhando dos outros dois. Um analista de desempenho, Não fala. tá legal, não tá entendeu? legal. Tem base um negócio desse? É de 1 a quanto? 1 a 36, Fábio. 36. 36. Número 36 é a Aissa Medeiros Ribeiro. A Aissa Medeiros Ribeiro, ou Aissa, pronúncia eu posso estar errando, ela é do bairro da Barra, vai levar então a ducha do Lavador do Saulinho, a Aissa ou Aissa, enfim, passar lá na banca do Binha a partir dessa terça-feira pela manhã e até a quarta-feira levar o seu automóvel. Se você não for levar, né, se você não tiver automóvel, ou se não conseguir levar a tempo, pode indicar uma outra pessoa. Você passa o seu nome aqui no meu WhatsApp, que eu mando lá pro Binha e depois lá pro Saulinho. Seguindo então, pedindo aqui a ajuda dos nossos convidados, quem vai levar agora é um arrumadinho do churrasquinho do Jacaré. O arrumadinho, não sei se vocês conhecem, é um churrasco. Tem um churrasco, aí tem o arroz, vinagrete, tem ovo, tem farofa, é bom pra danar, é uma cumbuquinha que é gostosa a beça. Bom. E quem vai levar o arrumadinho do churrasquinho do Jacaré, infelizmente não vai poder ser a gente, né, porque a gente não combinou antes. Com então a fome danada. vai ter que ser 1 a 36, o churrasquinho do Jacaré que fica na pracinha do Trabalhador no bairro da Barra. Vamos lá, Dudu, 1 a Número 36. 7. Número 7, quem vai levar? Número 7 é o Pedro Eduardo. Pedro Eduardo. Do Xará. Então, Pedro Eduardo vai levar o churrasquinho, vai levar um arrumadinho do churrasquinho do Jacaré. Lembrando que esse sorteio é auditado pela Ringing Brothers Auditations Picaretations, e esse negócio de Eduardo aí não está muito claro. O nome já foi, né? Tem pilantragem nessa O história. Pedro Eduardo, então, passar a partir dessa terça-feira pela manhã na banca do Binha, pegar o seu voucher e sempre no período da noite até o fim desta semana, você tem então a oportunidade de retirar o seu prêmio lá no churrasquinho do Jacaré, que além do arrumadinho, tem muitas outras coisas deliciosas. E para terminar, pedir ajuda também do Albano, quem vai levar o cachorrão do português. Albano, 1 a 36, sem ser o 36 e o 7. O primeiro participante, número 1. Número 1, quem foi o primeiro é o Carlos Magno. O Carlinhos aí, ó. Merece, Carlinhos que adora o Tom Bense. Carlinhos vai levar então... Ele já é um cachorrão, não precisa de outro. O cachorrão do português, o Carlinhos passar então na banca do Binha a partir dessa terça-feira pela manhã e nessa semana pegar o seu prêmio, Fábio. É só para mandar um abraço especialíssimo aqui para Suelen, né? Que eu fiz uma brincadeira com ela que foi terrível, né? Mas de qualquer maneira, Suelen, se você ainda não conhece, visite o Norte, né? Não seja preconceituosa, você vai gostar muito das coisas bonitas de lá, viu? Um abraço a todos, ó, desculpa aí as brincadeiras e quando der, acho que segunda que vem dá, hein? Opa. Eu tô de volta aqui, não se esquecendo que em 2020, novos ares e a mesma esperança. Tá certo, e assim a gente vai terminando o nosso programa, agradecendo mais uma vez a todos e marcando um novo encontro, se assim Deus permitir, na próxima segunda-feira. Até lá!